Boa noite, sejam todos bem-vindos a essa live. Eu me chamo Nice, eu ajudo pais, professores também, que queiram ajudar seus filhos a permanecerem firmes na fé em Cristo. É um tema assim bem difícil, né? Pouca gente fala, porém é algo muito importante. Se todos os pais do mundo tivessem essa preocupação, o mundo seria outro, né? Porque quando a gente se preocupa com a parte espiritual, todas as outras áreas da vida, elas melhoram, não é isso? Então, é muito importante a gente estudar sobre isso. E hoje a nossa live tem como tema como resolver, né, os 3 problemas que mais fazem com que os nossos filhos saiam da igreja. E eu queria começar com uma pergunta para você refletir. De 0 a 10, quanto você acha que você está espiritualmente apto para educar seus filhos? É uma pergunta um pouco difícil, né? Mas é pra gente poder ter a consciência. Como é que tá aí? Como que você se autoavalia em relação a educar o seu filho na fé? E parabéns, né, por estarem aqui assistindo essa live, porque é muito importante vocês estudarem sobre esse tema, é muito importante a gente estar buscando a Deus. E orar somente não adianta, a gente precisa orar e agir. Orar com ação, com atitudes intencionais. E é muito importante a gente internalizar isso, porque nós como pais precisamos entender que nós temos o papel principal no aspecto de mudança. Se a gente quer que os nossos filhos mudem, a primeira mudança tem que vir de nós. Porque nós somos os educadores, nós somos os responsáveis da história, né? Nós somos a parte amadurecida da história, né? Nós já vivemos mais tempo, nós sabemos mais um pouco do que eles, né? E por isso nós precisamos guiar as novas gerações para que eles venham seguir pelo caminho, né? Ensina a criança o caminho que deve andar. Nós precisamos fazer essa parte do versículo bíblico, né? Ensinar a criança o caminho que deve andar. E é por isso que vocês estão aqui. Nós estamos estudando esse tema maravilhoso e vamos entender melhor o que a gente deve fazer com ações práticas e intencionais para fazer com que os nossos filhos eles permaneçam firmes na fé em Cristo. Então, se você quer parar de se sentir culpado, né? Que às vezes a gente se sente culpado, meu filho tá diferente, você começou a perceber sinais claros de que seu filho está se afastando dos caminhos de Deus, né? Isso aí já traz o alerta, né? O sinal de preocupação na sua cabeça. O que eu vou fazer? O que está ao meu alcance, né? Você entendeu, você precisa entender que esse primeiro passo tem que vir da sua cabeça, tem que vir de você, né? Você precisa agir e precisa criar o ambiente ideal para que o seu filho, ele queira continuar nos pés de Cristo, né? E isso começa em nós, né? Então, se você se sente culpado, se você não sabe agir com intenção, tipo assim, você não sabe o que fazer, né? Você não foi ensinado o que fazer. Isso é normal, não é culpa sua. A gente não tem filhos com manual de instrução e muito menos na igreja, muitas vezes, às vezes a gente não tem também orientação de como fazer, de como agir em determinadas situações, como fazer com que os filhos permaneçam, né, firmes na fé, que é o mais importante. A gente muitas vezes não tem tanta orientação ou orientação tão detalhada, entendeu? Então aqui é o lugar certo para isso. Então você quer ver resultados reais aí no seu filho? Então você precisa permanecer aqui nessa live e assistir do início ao fim. E no final, quem ficar até o final, a gente vai tirar dúvidas, né, de maneira assim mais pessoal
e vai ficar mais claro para você entender melhor o diagnóstico que eu faço, tá bom? Então vamos lá. Quais são as 3 razões principais? Eu já falei no vídeo anterior, né? As 3 principais razões que fazem com que os filhos saiam da igreja. Primeiro, foram as atividades, falta de atividades, né? Voltadas para os filhos, né? Voltadas para essa faixa etária. Depois veio a questão do namoro, que é uma questão muito delicada, que entra em muitas vertentes. E tem a questão também da hipocrisia, né? Da gente falar aquilo que a gente não vive, né? Então vamos detalhar cada coisinha dessa, que aí você vai ver o que a gente pode fazer para melhorar isso, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos falar sobre as atividades, né? Ou melhor, a falta de atividades voltadas para os nossos filhos, né? E é assim. A gente entende que quando os filhos, eles são criancinhas, né? Aí começa na igreja, em todos os lugares, quando vamos contar alguma historinha, né? Aí a gente faz toda aquela questão de ludicidade, de vestir roupa, de mudar tom de voz, de colorido. Aquela coisa maravilhosa para criança. Mas quando essas crianças se tornam adolescentes, acabou, a gente quer tratar eles como adultos. E aí meio que encerrou, não teve fase de transição, né? E eles se sentem, opa, é estranho, porque eles não são nem crianças e nem adultos, mas eles passam a ser tratados como adultos na igreja. Então você precisa ficar sentadinho, caladinho, ouvindo a mensagem. Para os adultos, né, a gente precisa acostumar eles com isso, claro, mas é complicado, que a gente precisa pensar um pouco, né, no que se passa na cabeça deles também, né? Não é só o que a gente quer, né? O que eles pensam também, né? Então, o que falta são atividades experimentais. Experimentais, olha, esse nome é muito importante. Que mostrem que servir a Cristo é bom, que estar na igreja é bom. É algo muito legal, né? Porque o que acontece? O que a realidade acontece? É a liturgia, aquela de regra, né, que existe nos cultos, né? Se for só isso, acaba desmotivando, acaba deixando os meninos, né, sem ter o que fazer. Então nós iremos conversar, iremos ver aqui várias atividades que a gente pode fazer com eles, para que eles venham, né, ver que essas atividades experimentais podem fazer maior e vão fazer a maior diferença na vida deles, né? Por quê? Olha só o que acontece, né? Vou dar um exemplo para vocês. Antigamente, bem antigamente, né? Quando tinha propaganda de carro, por exemplo, propaganda de carro. Os carros, as propagandas eram coisas assim mais tecnológicas, mais do tipo assim, compre este carro, porque este carro ele tem isso, ele tem aquilo de bom, ele tem aquilo outro, você não precisa ficar muito consertando ele, coisas desse tipo. Agora, vocês já observaram como estão as propagandas de carro hoje em dia, de carro e de qualquer outra coisa, né? São propagandas assim. Tem sempre um homem muito bonito, muito bem vestido, uma mulher muito linda, bem vestida, com aquela cara assim de bem sucedido na vida, né? E que ele, quando passa com aquele carro, tudo para ao redor dele para ver aquele carro passar. Então, é mais uma questão experimental, entendeu? Aquela experiência de você se sentir maravilhoso, o melhor do mundo dentro daquele carro. Então, as pessoas passam a comprar o carro não pelos benefícios tecnológicos, as coisas que tem no carro. Não entendo muito de carro, mas as pessoas passam a comprar os carros muito mais pela experiência que eles irão ter, né, dirigindo aquele carro, sendo bem visto pelas pessoas, né,
homens solteiros, né? As mulheres olhando ele naquele carro, desejando ele porque ele tem aquele carro. Então, é mais ou menos isso aí. Então, deu para entender que hoje em dia tudo é experiência. Não é a questão, não é uma marca de roupa, entendeu? É a marca que os famosos usam, então eu também quero usar. É tipo isso. A experiência de ter aquela marca. Então, hoje em dia, tudo é uma questão de experiência. Agora, por que que nós estamos tratando as novas gerações como se elas fossem robôs ou se elas ainda fossem de 1980, por exemplo, né? Porque a gente ainda não entendeu que a gente precisa colocar os nossos filhos para trabalharem, para experimentarem o que é o evangelho na prática, sabe? Botar a mão na massa mesmo. E a gente precisa fazer isso. Mas como, né, que a gente faz isso? Devemos levar nossos filhos a fazer atividades que vão trazer experiências do tipo, por exemplo, vamos levar eles para visitar um asilo, para eles verem como é que funciona lá, como que os idosos vivem, né? As necessidades das outras pessoas que são diferentes da idade dele, para que ele não viva numa bolha. Visitar um orfanato, para eles verem experiências de crianças que não têm pai e mãe, eles vão passar a valorizar os pais. Visitar hospitais, visitar o irmão que tá doente, o irmãozinho, né, da igreja. Ó, o irmão tá doente, vamos lá visitar. Junta a galera da igreja, né? A meninada toda, vamos lá visitar o irmão que tá doente. Entendeu? Vamos arrecadar alimentos, vamos entregar para as pessoas mais carentes, vamos arrecadar roupas, entregar para as pessoas mais carentes. Eles precisam ter essa experiência de serviço. E isso eles vão sentir na pele, né? Aquilo que Jesus fazia, né? Que era servir as pessoas, aquilo que ele ensina, né? Seja humilde, seja servo. Então, vamos ajudar as outras pessoas que precisam, né? Tem uma coisa também muito interessante que eu vi esses dias, a questão do perfume. Quando a gente quer comprar um perfume, a gente geralmente vai na loja, sente o cheiro, né? Escolhe qual que a gente gostou mais e compra. Só que vocês já viram as pessoas fazendo vídeos, né, explicando sobre o perfume, né, para tentar te convencer a comprar aquele perfume, te vender aquele perfume, né? Ah, esse perfume é bom, por quê? Ah, porque ele remete a uma sensação de frescor, sensação de banho tomado e não sei o que tem isso, que tem aquilo. Você não tá sentindo o cheiro do perfume. Como é que você sabe que esse perfume é realmente bom? Que tem um cheiro que agrada o seu olfato. Porque pode ser um cheiro que me agrada, mas pode ser um cheiro que não te agrada. Como que você consegue saber sem sentir, né? Para aquela pessoa que está fazendo vídeo, ela só vai conseguir sentir, só vai conseguir falar sobre o perfume se ela sentir, entendeu? Ela primeiro vai sentir, vai ter a experiência do cheiro, para ela poder falar para você, olha, esse perfume é bom porque ele faz isso, ele tem um cheiro que me lembra tal coisa, ele tem isso na fragrância dele, tem tais componentes e tal, e vai explicando. E aí você entende, outro perfume eu gosto e tal, você vai associando com outros perfumes que você já teve. Então a mesma coisa, o evangelho. A gente precisa ter, né, sentir, pra gente poder passar aquela experiência. Os nossos filhos também precisam sentir na pele, para que eles possam passar essa experiência, possam ser o bom perfume de Cristo nas outras, né, no lugar que eles forem, qualquer lugar que eles forem, né? Então é muito importante promover ações para que os filhos sintam e vejam como é bom ser de Cristo, como é bom, né, pertencer à família de Cristo. Tem uma coisa interessante que é assim, o mundo ele não mede esforços, de jeito nenhum, ele não mede esforços para atrair os nossos filhos. Então, ele tá ali o tempo todo fazendo coisas e coisas para poder fazer com que os nossos filhos eles sejam atraídos para o que é mal.
Em todo lugar existe isso. Por exemplo, se seu filho tá lá na rede social vendo um vídeo, aquele vídeo não é aleatório, entendeu? Tem uma intenção por trás. Tudo foi feito com intenção, especialmente para o que é mal. Então nós também devemos entender essa lógica e começar a fazer ações planejadas, intencionais, para fazer com que os nossos filhos continuem firmes na fé. E talvez seja isso que esteja faltando conosco, né? Quero dizer assim, com a gente, nós como pais, entendeu? Tá faltando isso, tá faltando a gente pensar, planejar atividades, planejar coisas importantes, necessárias para que eles permaneçam firmes, né? E nós também devemos ser intencionais. Então vamos procurar atividades para colocar os nossos filhos fazerem. Quer ver outra coisa importante? Os nossos filhos precisam participar das atividades da igreja, precisam estar dentro dos departamentos da igreja, né, ajudando. Eles precisam ver que, nossa, isso não é chato, isso é algo bom, isso é algo legal, não gostei, vou continuar fazendo, ou não gostei, vou experimentar outro, entendeu? Então a gente precisa proporcionar esse tipo de atividade para os filhos também, porque para que a igreja, né, continue, ela precisa ensinar as novas gerações para que elas aprendam e continue o trabalho dos mais velhos. Já pensaram nisso? Se a gente não ensinar para os mais novos, chega um dia que encerra o ciclo, né? Ciclo da vida. Então precisamos fazer com que eles peguem gosto por isso, né? Essa semana, ontem, né, mais precisamente, paguei um boleto de R$5.000 para levar os meninos, né? Que eu sou diretora de clube de desbravador. Então, esse ano tem Campori de novo, né? E aí, paguei esse boleto aí para esses meninos. Paguei assim, né? Paguei o ato, mas a questão do dinheiro a gente trabalhou, viu? Trabalhamos muito pra gente conseguir. Graças a Deus, Deus nos abençoou muito e a gente conseguiu. Mas por que todo esse trabalho, todo esse esforço para levar os meninos para um Campori? Para quem não sabe, o Campori é uma reunião, é um acampamento grande, gigante, com clubes de muitos lugares. Esse aí, por exemplo, terão 5.000 desbravadores. O do ano passado foram 23.000. Então, é uma grande reunião de acampamentos e é muito legal. Então, a gente precisa mostrar para as novas gerações que a igreja tem atividades prazerosas, né? Tem atividades legais para ser feitas. É divertido, é bom estar na igreja. Porque a gente sempre fala, porque o mundo tem prazer, não sei o quê. A igreja também tem. A gente precisa mostrar para eles na igreja, é importante, tem prazer, sim, é muito legal. Entendeu? Então, lembre-se, proporcione atividades prazerosas que façam com que os seus filhos amem estar na igreja. Gincanas, atividades legais, leva a galera para sua casa, vamos comer pipoca, vamos isso, vamos aquilo. E aí vem algo interessante assim. Algumas igrejas não tem isso aí de juntar a turma. Aqui, toda semana, aqui em casa é uma zona de menino que vem para aqui. Porque a gente se reúne para estudar a Bíblia, a gente estuda, conta as coisas que a gente passou durante a semana, faz pedido de oração, canta, ora, come junto. E é uma bagunça só, muito legal, né? Eu gosto muito. Então, se na sua igreja não tem, você que está buscando aprender, né? Que conhece, que sabe, que está aprendendo, você precisa ser o agente transformador dessas crianças, entendeu? Você precisa ser aquela pessoa que vai tomar a liderança disso aí e vai fazer. Você precisa fazer isso, porque seus filhos dependem disso para permanecerem na igreja. E aí você aproveita, junta os filhos dos outros, junta os pais, os outros pais, forma uma turma boa e planejem atividades legais com esses meninos. Tenho certeza que os meninos vão amar. E eu tenho certeza também que você, apesar do trabalho que você vai saber, você vai sentir como é gratificante trabalhar com as novas gerações, entendeu? Você vai ver como é bom.
Então, deu para entender esse tema, né? Faça atividades intencionais para que os adolescentes, as novas gerações, os pré-adolescentes, eles experimentem o evangelho e percebam como é prazeroso, como é legal ser de Cristo e estar na igreja. Vamos agora para o nosso segundo problema, que são os namoros, né, gente? Namoro, meu pai, é um tema que... gente, é um tema assim que é complicado, porque assim, o namoro, ele é assim, tem vários aspectos, né? A gente sabe quando chega na adolescência, começa aquela fase, eu quero me namorar, tal. Então a gente precisa tomar cuidado, porque tem idade para tudo, tem o momento certo para tudo, a gente não pode permitir, né, que isso aconteça de maneira precoce, porque ainda não existe maturidade suficiente para isso e não existe experiência, fé e talvez, né, firmeza em Cristo suficiente para resistir a um namoro. Porque você sabe, né, namoro a gente começa tal, e o negócio vai esquentando com o tempo, né? E se a pessoa não tiver maturidade, não tiver buscando realmente a Cristo, o negócio desanda. E o que é que tem acontecido muito, e as pesquisas provam isso aqui? Muitos adolescentes começam a namorar, o clima esquenta, o negócio anda, e o que acontece logo? Gravidez na adolescência. E dessa gravidez formam-se casamentos prematuros com pessoas imaturas, porque não tiveram tempo suficiente para aprenderem a conviver, né, a dois. E aí a gente sabe que quando isso acontece com um casal cristão, né, eles são disciplinados, eles são removidos da igreja, né, e quando sai da igreja para voltar, nossa, é complicado. E aí os meninos saem da igreja. E aí aquela consciência doendo, né? Eu tô fazendo o que é errado, tal. Dali você já tá se afastando de Deus. E aí entra outra questão que às vezes acontece, que é o julgo desigual, né? Começa a namorar com meninos que não são da igreja. E fica, mãe, não tem nada não. Mas tem. E a gente vai tentar solucionar esses problemas aí pra gente poder saber como agir nessas situações. Vamos lá. Primeiras situações da questão de idade, né? Nós, como pais, precisamos educar, precisamos ensinar, conversar, inculcar na cabeça, olha, o tempo inteiro, mas não de maneira chata, né? Não de maneira chata. Fica o tempo todo, isso não pede, se libera. Não é bem assim. É conversar de um jeito que seja algo animado, que seja algo assim, uma troca onde você está colocando suas ideias, sua experiência na mente dele, né? Ele vai entender, ele também vai dar a opinião dele. Quando isso acontece, fica mais fácil do menino querer aceitar a sua opinião, entendeu? Já fica aí a dica. E aí você tem que ficar, olha, meu filho, não tá na hora de namorar. Não se pode começar a namorar cedo. Vem cá. Como que você vai levar sua namorada pra passear? Você não trabalha? Você não tem renda nenhuma? Você não tem dinheiro? Como é que você vai sustentar um namoro? Entendeu? Porque vem pra cá, menino de 13 anos, 14 anos namorando. O quê? O menino acabou de parar de tirar meleca do nariz, vir pra cá negócio de namorar. Tá certo isso? Nós não podemos deixar. Agora, como fazer isso, né? Simplesmente chegar pra ele e falar: você está terminantemente proibido de namorar. Isso não vai adiantar. Porque é aquela coisa, né? Quando a gente proíbe, os filhos vão fazer escondido, aquela coisa, né? Mas nós podemos agir com intencionalidade pra gente conseguir aquilo que a gente quer, muitas vezes sem eles nem perceberem. E é isso, a gente precisa, buscar sabedoria de Deus e buscar conhecimento. Então, como que a gente faz isso? A gente precisa conversar, gente. Falar, brincar.
E aí, meu filho, tô percebendo que você tá querendo namorar. Olha, não tá na hora ainda. Você acabou de sair das fraldas. Aí começa a brincar. Leve na brincadeira. Faça com que ele consiga se sentir livre para conversar com você aquilo que ele quiser. Entendeu? Para contar tudo mesmo. Ele tem que se sentir assim. Então você precisa abrir o caminho, né? Fazer com que haja uma liberdade de expressão, que ele se sinta bem para falar tudo com você. E aí você vai inculcar na mente dele, né? Olha, não tá na hora, você precisa amadurecer, você precisa se entender, você precisa se conhecer primeiro para depois assumir um relacionamento. Por quê? Nós somos cristãos, a gente não fica com um agora, dá uns beijinhos, ficar com o outro agora, dá uns beijinhos. Isso não existe para quem é cristão. E hoje em dia é pior, né? Que hoje em dia esse negócio de ficar com um, dar um beijinho, ficar com o outro, dar um beijinho, não é só beijinho, né? Infelizmente. Mas precisamos ensinar, conversar. O que a gente puder falar e fazer, a gente precisa fazer. Para que os filhos entendam, não tá na hora. Eu concordo com minha mãe. Eu concordo com meu pai, que me explicou. Não está na hora ainda. Outro detalhe importante é, se nós queremos ter filhos emocionalmente preparados para a vida, nós precisamos ensinar que, antes de qualquer coisa, nossos filhos precisam ter uma mente amadurecida daquilo que ele quer realmente, daquilo que ele é, da sua identidade própria, entendeu? Ele precisa se conhecer, entender quem ele precisa se situar no mundo, entender sua identidade, entender seu propósito, precisa ter autoestima para que ele não caia em cilada, ele ou ela, né? Não caia em cilada, ou não leve outros a cair em cilada. Não seja aquela pessoa que dependa dos outros para ter seu ego, sua autoestima alta, né? Isso não pode acontecer. Então, nós precisamos avaliar como é que está a autoestima do meu filho, como que ele se enxerga no mundo. Ele entendeu que ele é um filho de Deus, que ele é muito importante não só para a família. Ele sabe que ele é alguém amado. Ele sabe que ele não depende de que alguém chegue para ele e fale, você é lindo, para ele entender que ele é lindo. Você já avaliou isso? Já é outro ponto importante para você estar observando no seu filho, né? Seu filho precisa se conhecer e entender que ele não precisa, ele não deve depender de ninguém para ele saber quem ele é. Entendeu? Porque o que nós bem vemos acontecer as pessoas, mas eu tô na idade de namorar, mas na igreja não tem, mas fulano, ciclano, meus amigos já estão namorando. Aí vem autoestima baixa, não se conhece direito, não entendeu que você é muito importante, muito amado por Deus, pela família. O que acontece? O primeiro que chegar no ouvido, com aquela conversinha mole, sabe que você é linda, você, né? A pessoa fica, nossa, alguém no mundo me ama, alguém no mundo me quer. E aí você se sente nas nuvens e o primeiro que chega, você aceita namorar. Entendeu? Isso acontece muito, muito, muito. Se a gente tivesse aprendido a curar as nossas dores emocionais, a entender, a conhecer nossa personalidade própria, a gente não teria caído em muita cilada. Hoje em dia a gente vê muitos casamentos terríveis, muitas pessoas que convivem em relacionamentos tóxicos porque não tiveram a habilidade ou não foram ensinadas a entender que você precisa escolher, saber escolher e avaliar com quem você se relaciona.
Porque se você tivesse aprendido da sua mãe e do seu pai, olha, você é importante, você é lindo, você é maravilhoso. Você é filho de Deus, você é um príncipe, você não é qualquer um. Então, não deixe qualquer um vir lhe cantar. Não, se vir, quando vier alguém, pronto. Ah, fulano tá gostando de mim. Tá bom, o que eu vou fazer? Eu tô falando essas coisas porque você já vai pegando aí, né? E vai vendo como que você vai aplicar isso lá com o seu filho e com sua filha, tá bom? Aí você já vai aprender como que você faz aí na sua casa. Aí você vai chegar e vai explicar. Quando o menino vier, quando a menina vier, geralmente, né, acontece muito com as meninas, né? Os meninos são mais de chegarem. Chega, tá gostando da menina. Você precisa avaliar quem é, o que é que esse menino tem, o que é que esse menino tem na mente, sabe? É um menino inteligente, um menino dedicado, um menino que respeita a mãe e o pai, um menino cristão, em primeiro lugar, um menino cristão, um menino que ama a Deus, é da mesma igreja que você. Tudo isso precisa ser avaliado, tudo precisa ser avaliado. Por quê? Se você não entende que você é importante, que você não é qualquer um, primeiro que chega, porque eu sou a mais miserável desse mundo, que ninguém me ama, ninguém me quer. Um mundo me quer, então eu aceito. Então vem lá, qualquer bomba, vem de lá e você recebe e pega essa bomba pra você. E depois vem os problemas. Entendeu? Então a gente precisa saber educar os nossos filhos para que isso não aconteça. Quando a gente explica, quando a gente ensina, a partir de entender a questão da autoestima e da personalidade, a gente vai criar filhos outro nível de mente. A gente vai ensinar eles a saberem fazer boas escolhas para o futuro. Porque esse problema de namoro, de namorar, que acaba se tornando um problema, faz com que muitos e muitos deles saiam da igreja. Aí, baixa autoestima. Primeiro que chega, minha mãe, mas esse menino não é da igreja. Mas na igreja não tem. Eu vou fazer o quê? Sim, minha filha, você não pode se controlar, não. Né? Espere. Eu já vi, por experiência própria, eu já vi numa igreja que a gente olhava assim, poxa, só tem menina, não tem um menino. E a gente se perguntava, e agora? A gente vai namorar quem? Eu já vi milagres acontecerem nesse sentido. Uma igreja que não tinha nenhum menino. Começou a chegar menino de fora, de outra cidade. Começou a batizar jovem, homens. E disse, oxe, que estranho. Homem entrando pra igreja, assim, homem jovem, né? Menino entrando pra igreja, assim. Jovem, adolescente. É estranho. Mas, gente, foi uma coisa incrível. Começou a entrar os meninos na igreja, cada um foi formando seu parzinho e hoje tá todo mundo casado, coisa mais linda, graças a Deus. Milagre de Deus. Se você quer ver um milagre na sua vida, espere, confie que o Senhor vai fazer o melhor por você. Faça a sua parte, né? Seja fiel. Então, nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos para que não aconteça o quê? Não tem problema não, porque não é da igreja. Mas é um menino bom de família. E quando for criar os filhos, e quando casar, e quando um quiser ir pra igreja, o outro não quer, você vai sofrer. Ensina isso pra ele. Entendeu? E o jugo desigual é algo assim que faz com que muitos saiam da igreja. Então, explique isso direitinho para o seu filho, que é melhor ser fiel a Deus, esperar que as bênçãos venham, tá bom? O outro aspecto é ensinar para eles a questão do namoro avançado, né? Porque o namoro começa, e começa a avançar, e as coisas acontecem. Se você entendeu que você precisa ter uma boa comunicação com seu filho, onde ele possa falar tudo para você, você também possa falar tudo para ele, né? Se você entendeu isso,
vai ficar muito mais fácil. Aí você vai poder conversar com ele sobre essas coisas que acontecem, né? É normal você começar a namorar. O namoro é importante, é necessário. Você não vai, igual antigamente, né? Arranjou um rapaz, não, vamos casar. Não é assim. Primeiro tem que passar pelo processo do namoro. Então, o namoro é importante, é necessário. Porque lá você vai conhecer quem é a pessoa, né? Vai observar. O objetivo maior é esse, observar quem é a pessoa, ver se vai dar certo. Você também vai aprender como é essa questão de conviver com outra pessoa diferente de você, né? E isso é fundamental, é importante. Porém, você tem que ser mais esperto do que o mundo ensina. Porque o que o mundo ensina é assim: ai, a gente não manda no coração. O coração falou, tem que... Deixa de ser besta, que a gente manda no coração sim. Quantas pessoas, né, já se casaram com pessoas boas e acabaram depois apaixonadas por elas, entendeu? Você precisa entender que toda escolha precisa ser feita com a razão e não com a emoção. A emoção nos engana. A gente precisa ser racional em tudo que a gente faz. Ah, isso aqui é bom por quê? Ai, porque ele é lindo, maravilhoso. Cilada do mal. Cai fora, cilada do mal. Então, você precisa buscar a razão. Onde é que está a razão? A palavra de Deus. A palavra de Deus tem tudo lá detalhado para que você tenha uma vida segura e feliz. Então, se você quer ser feliz no futuro, obedece a palavra de Deus, tá bom? Faz isso. Então, ensine seu filho a entender essa situação toda e a se controlar, a se comportar, porque assim, existem inúmeros versículos da Bíblia que falam sobre imoralidade sexual. E essa imoralidade sexual, ela é o mesmo que a fornicação. A fornicação a gente sabe que é o ato sexual antes do casamento, que é algo que não foi para isso que foi feito, né? É um presente que Deus deu para o casal casado. E quando isso acontece fora do casamento, existem inúmeros prejuízos para o físico, o emocional dos filhos. Então, nós precisamos estar conversando, ensinando esse tipo de coisa, porque, tipo assim, se Deus pediu, não é por acaso, né? Se Deus te falou, não faz isso, é pro teu bem, né? Se Deus é o Criador e Ele nos deu o manual de instruções da máquina humana, né? Segue que é importante, segue que é necessário. Lembre-se que você precisa sempre ter boas razões para tudo. Explique, converse, convença e ore, porque o Espírito Santo faz a obra, tá bom? Então, ensine seu filho, explique a ele que o namoro é algo que pode fazer com que ele saia da igreja, que se afaste de Deus, se desanime na fé. Então, ele precisa ter muito cuidado. Namorar na hora certa, escolher direito a pessoa para namorar. A gente não namora por namorar, namoramos para casar. Viu que a pessoa não é a pessoa ideal? Desfaz o namoro, vida que segue, depois arranja outro. E é assim que vai. Assim é a vida. Tá fazendo sentido isso aqui que eu tô falando, né? Espero que vocês estejam entendendo. Qualquer dúvida, coloca aí, porque isso vai melhorar a vida de vocês muito se vocês entenderem a importância de estarem conversando de maneira aberta com os filhos de vocês, sem esse negócio de tabu. Porque minha mãe nunca falou comigo sobre isso. A minha também não. Nem a avó dela falou com ela nada sobre esse assunto. Era cada um por si, Deus por todos e a glória de Deus vinha sobre nós. Vamos dizer assim, né? Mas a gente precisa mudar isso, porque esse pensamento trouxe inúmeros prejuízos para as nossas gerações.
Então, nós precisamos mudar essa situação e melhorar a vida dos nossos filhos conversando, dialogando com eles. Olha, é assim, não é assim, por que isso, por que daquilo. Explica tudo de maneira normal, natural. Tá bom? Espero ter ficado bem claro aí pra vocês. Qualquer dúvida, coloca aí pra mim. E nós iremos entrar em outro assunto importante, né? Que é o terceiro problemão que tem aí, que acontece muito e que tem feito com que os nossos filhos saiam da igreja. Tem afastado muitos, que é a questão da hipocrisia. Gente, hipocrisia. Hipocrisia de quem? Infelizmente, hipocrisia nossa. Infelizmente. Por quê? O que acontece? Nós temos vou reformular melhor. Olha, os nossos filhos, eles estão na adolescência. E aí o que acontece? Adolescência, pré-adolescência. O que acontece com essa fase? Eles são muito assim, críticos, observadores. Eles analisam os detalhes. Por exemplo, aqui, se fosse eles que estivessem me assistindo, eles não estariam prestando atenção somente no que eu falo. Eles estariam prestando atenção nos gestos, nos movimentos, nos olhares. Eles são detalhistas. E se tem uma coisa que eles odeiam, é a hipocrisia, a mentira. Mas odeiam de ódio mortal, vamos dizer assim. Então, quando alguém chega e fala assim, chega no púlpito e fala assim, porque vocês estão fazendo isso assim de errado, não. Eu tenho certeza que vocês já ouviram os seus próprios filhos falarem algo do tipo assim, você viu fulano pregando? Mentira pura. Porque ele viu que fulano fez um errinho, às vezes pequenininho. Então, aquele fulano não presta, não serve mais para ele. Porque fulano errou em algo, então ele não tem mais moral para estar falando dos erros das outras pessoas, entenderam? Então é assim que funciona a mente dos adolescentes. E aí entra os pais nessa situação. Porque se a gente fala algo que a gente não faz, hipocrisia. E essa palavra é muito forte, mas é intencionalmente para doer mesmo na sua vida. Porque assim, hipocrisia é algo que Jesus condenou os fariseus por serem hipócritas, né? Porque vocês falam tanto em obedecer às leis, mas não cuidam nem dos pais de vocês, não cuida dos carentes, não ajuda, entendeu? Então esse tipo de maneira de agir, ninguém gosta, nem a verdade é essa, ninguém gosta. Então os adolescentes, eles odeiam hipocrisia. E aí chega nós como pais, que vamos cobrar algo para eles. Vamos cobrar. Vão para a igreja. Você precisa ir para a igreja. Não. Você está sendo a igreja? Né? São perguntas que eu vou fazer para que você se analise, se autoanalise. Você está sendo igreja? Seu filho te vê fazendo culto, te vê orando, te vê lendo a Bíblia? Seu filho te vê pregando o evangelho, falando de Deus para as pessoas, falando em Deus? Seu filho te vê ajudando o próximo? Ou seu filho só te vê reclamando da vida, triste, cabisbaixo? Isso aí eu tô falando as partes assim mais tranquilas da vida, né? Vamos dizer assim, as partes melhores, né? Menos ruins, vamos dizer assim, né? Aquela pessoa que diz que crê em Deus, mas só vive dizendo, eu tô sentindo dor nisso, dor naquilo, só vive doente, só vive pra baixo. Isso mostra falta de Deus, falta de fé. Isso tudo os meninos estão observando. Agora eu vou falar a parte braba, né? Vou dizer assim, a parte pior. Você diz que é cristão, mas teu filho sabe que quando
não fique triste não quando eu falar, viu? Eu não sei a vida de ninguém aqui, mas é só pra sua consciência doer mesmo. Porque nós precisamos ser cristãos autênticos. Você se diz cristão, mas teu filho sabe que você tá devendo a Deus e ao mundo. Que chega gente na tua porta cobrando e você se esconde. Que você tem o seu celularzinho aí o tempo inteiro, o seu celular, vendo coisas e coisas e coisas e você não vê nada sobre Deus. Teu filho tá te observando. Você tratando mal as pessoas, né? A esposa tratando mal o marido tratando mal a esposa. E aí na hora da igreja, vamos arrumar, corre menino, vamos. Ah, pai, mas eu não quero ir pra igreja hoje não. Você vai sim, você vai sim. Briga e obriga, você tem que ir pra igreja. E aí o filho vai bonitinho, feliz? Mas de jeito nenhum, gente. Ele vai de cara feia, batendo o pé. E se você for do tipo muito brabo, ele não vai bater o pé, mas a cara dele vai te mostrar que ele tá odiando. Mas o que ele está odiando? Você precisa analisar. Ele está odiando ir para a igreja? Ou ele está odiando o comportamento de cristãos que não são cristãos verdadeiros? Eita facada! Então, gente, precisamos cuidar dessa situação, gente. Não podemos deixar isso acontecer. Os nossos próprios filhos nos acusarem, verem que nós não estamos sendo cristãos autênticos, isso é triste. Não deixa isso acontecer, não. Tá bom? Aí vem outra situação. O filho não quer ir pra igreja. Ah, mãe, hoje eu não vou, não. Ah, mas a gente não pode obrigar, né? Então deixa ele em casa, porque, né, as coisas de Deus a gente não obriga. A pessoa tem que ir voluntário. Já ouvi isso muito, mas vamos por parte, vamos pensar assim. Se teu filho acorda de manhã e fala assim, mãe, tô afim de ir pra igreja, não tô afim de ir pra escola hoje não. Você vai falar o quê? Ah, tá bom, meu filho, não vai pra escola, pode obrigar, então fique aí, tá bom. Você vai fazer isso? Por que quando se trata das coisas de Deus, a gente deixa, a gente faz? E aí a gente vai deixar uma vez. Aí o filho monta. O filho monta. Eu consegui uma vez, pronto. Agora, toda vez que eu não quiser ir, eu simplesmente falo, mãe, eu não quero ir, pronto. Minha mãe não vai falar mais nada, então tá de boa. Obrigada, Dani. Deus continue te abençoando também, te dando sabedoria. Ai, e aí, né? Então, pensa se eu tenho razão. Se eu também não tiver razão, você também pode colocar aí, né? Fica à vontade, mas pensa se eu tenho razão. Se for a escola, por que a escola te obriga? Não, você tem que ir pra escola sim. Como é que você vai faltar aula? Não existe faltar aula. É a mesma coisa da situação. Imagina que teu filho chega do nada e fala assim, mãe, a partir de hoje, eu não quero mais ir pra escola. Eu tô cansada, acordo cedo, ai, muito chata, aqueles professores chatos, não tem nada de interessante lá. Não tô mais afim de ir pra escola. Aí você vai responder, ah, meu filho, é verdade, né, meu filho? Oh, mas eu vou orar por você. Você vai fazer isso? É claro que você não vai fazer isso. Você vai virar uma arara, uma leoa braba, vai querer voar no pescoço do menino. Você é maluco? Você vai pra escola assim, pronto. Por que pra igreja a gente não vira uma leoa braba? A gente não vira um maluco? Porque a gente aceita as coisas, sabe? Eu fico triste de muitas pessoas, né, não se importarem com essa questão espiritual, entendeu? Mas estamos aqui tentando alertar, né? Espero que essa conversa nossa, essa live sirva pra isso, né? Que muitas pessoas depois venham assistir. Então, nós precisamos também ficar maluco, ficar doido, ficar, né? Porque a gente não pode permitir que os nossos filhos saiam da igreja
Sem a gente fazer nada, gente. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso, né? Ai, meu filho deixou de ir pra escola. Ai, vou orar por você. Ninguém faz isso. Agora, por que com os filhos a gente faz? Porque quando se trata de igreja, de culto, a gente faz. Ah, não tem problema eu ir pra igreja e meu filho fica em casa. Tá bom. Meu filho fica em casa fazendo o quê? Me diga. Ele vai ficar no celular vendo porcaria. Ele não vai assistir. Ah, mãe, eu vou ficar em casa porque tem uma pregação do pastor que eu quero assistir aqui. Ele não vai fazer isso. Ele vai pro celular, vai pra rede social, vai falar com Deus e o mundo, mas nada que tenha a ver com Deus. Ou seja, você permitiu que ele ficasse em casa e permitiu que ele não fosse influenciado pela palavra de Deus na igreja. Entenderam? Então, como que a gente deve fazer? Não permitir. Não permitir. Simplesmente. Ah, mãe, eu não quero ir pra igreja, não. O evangelho não é obrigado a ir. O evangelho não é... Você não é obrigado a aceitar Jesus. Mas quando você aceitou Jesus, né? Você se comprometeu a ser de Cristo. E a pessoa que é de Cristo não fica em casa na hora do culto, né, no celular, e a família na igreja e o menino em casa. Você tem que pensar, ele vai aprender o que em casa? Ele vai aprender na igreja? Não, vamos pra igreja assim. Ah, mãe, eu não quero mais deixar. Vamos pra igreja assim. Não briga, não grita, não obriga. Não obriga. Ele só precisa entender que não existe opção. Se a família vai pra igreja, ele também vai. É claro que às vezes acontece, né, situações que a gente não vai na igreja, é normal, acontece alguns dias que a gente não vai, tudo bem. Mas se a família toda vai, não permita que seu filho fique em casa, de jeito nenhum. Ah, mas meu filho já fica em casa, já aconteceu. Conversa. Meu filho, olha só, eu tô aprendendo que não é correto você ficar em casa e eu ir pra igreja. A partir de hoje, se eu estiver na igreja, a família toda está na igreja, você também vai estar. Por quê? Porque sim. Porque eu quero o melhor para você. Eu quero só coisa boa pro seu futuro. Ah, mãe, não. Eu quero o melhor para você. O que eu quero para você? Eu quero que você esteja pronto para ir pro céu, mas não é para falar brigando. Olha como eu tô falando, ó. Por isso eu gosto de falar para você entender qual é a melhor maneira de falar. Você vai falar assim: meu filho, ó, eu quero que você vá pro céu. O céu é tão maravilhoso. Tem tantas coisas lindas e maravilhosas pra gente ver no céu, né? Eu quero que você esteja pronto para ir pro céu. Olha só. Agora, na hora do culto, nós temos duas opções. Ou ir pra igreja, aprender coisas de Deus, coisas da Bíblia. Ou ficar em casa e não aprender nada sobre o céu. Nada sobre Deus. Qual escolha leva ao futuro? Qual escolha te dá um futuro? Obviamente, ir para a igreja e ouvir a palavra de Deus. Então, eu quero melhor para você, então você vai comigo, tá bom? 5 minutos, esteja pronta, porque a gente já tá saindo. O filho não deve questionar. Quem tem que questionar é a mãe tem que brigar, tem que gritar quando necessário, mas... Filho, não. Se acontecer do filho começar a espernear, continue com seu tom de voz baixo. Não grite, não se iguale, que a mãe é você, o pai é você. Se iguale, ou não se iguale. Não se iguale. Permaneça com seu tom de voz, ó, sereno, tranquilo. Tá bom, meu filho, você não quer ir não, mas eu já falei, tá bom? Eu já falei com você. Daqui a 10 minutos eu tô saindo. E você vai comigo e pronto. Ele vai de cara feia? Vai. Vai ficar zangado com você? Mas depois passa. Depois passa. As próximas vezes, mesmo que ele não queira ir, ele já entendeu. Minha mãe não vai deixar que eu fique em casa. Não tenho saída mesmo, então vou ter que ir. Então não adianta ficar de cara feia, não adianta brigar, resmungar. Então,
Bora. Então, lá vai ser uma influência positiva na vida dele. Chega lá, ele vai encontrar os amiguinhos, vai ter a palavra de Deus, né? Às vezes o culto é meio enfadonho. Mas você precisa entender e explicar ao seu filho uma coisa. Vai mais outra dica para você explicar pro seu filho. Olha só. Em casa, no dia a dia, o que a gente come durante a semana? A gente come lasanha, pizza, o que é mais de gostoso? Hambúrguer. A gente come isso todo dia. É verdade? Não, de jeito nenhum. A gente come de vez em quando, né? Assim, aquela comida maravilhosa, deliciosa, diferente. É de vez em quando. E o que a gente come todo dia é o basicão que deixa a gente forte. Feijão e arroz. Não é isso? Feijão, arroz com a carne, uma salada. Basicão. É a mesma situação da igreja. Não é todo dia que tem festa, não é todo dia que tem eventos especiais, não é todo dia que vem grupo de fora, não é todo dia que a igreja tá assim, todo mundo lá. Não é assim, né? Mas a gente tem o basicão todo dia, que é o nosso feijão com arroz, que é o que deixa a gente forte. E a gente precisa ensinar isso aos filhos. O que é que deixa a gente forte? Palavra de Deus todo dia. Palavra de Deus todo dia. E oração. Feijão com arroz diário, né? E a gente precisa engrossar o caldo, né? Engrossar o caldo como? Vou pra igreja, mais Bíblia, mais oração, mais músicas. Sabe uma música lá, tocou o coração do seu filho, aquilo que ele estava fazendo de errado. Ele, nossa, isso aqui eu tô vacilando, né? Tenho que mudar. Ah, mas se ele tivesse em casa, né? Conforme ele queria. Não, em casa eu tô lá no celular vendo o quê? Pelo amor de Deus, gente. Vamos pensar, né? Vamos parar pra pensar nisso aí. Então, voltando à questão, né, que a gente estava falando da hipocrisia, nós temos uma missão muito importante, que é deixarmos de ser hipócritas. Se somos cristãos, seja cristão. Aonde quer que você for, em casa, na rua, na igreja. Tem muita gente que coloca uma roupa de cristão na igreja, mas fora, às vezes a boca tá suja, né? Palavrão, né? Palavras. Atitudes desonestas. São tantas coisas que tem por aí que só a glória. Como que a gente quer que os nossos filhos permaneçam na igreja se nós estamos dando mau exemplo? E aí a gente precisa também conversar com os líderes, né, da igreja. Às vezes a gente tá fazendo a nossa parte até, certinho. Mas tem pessoas que tratam os meninos, né, os adolescentes, tratam eles com indiferença. Não vou dizer mal, com indiferença. Às vezes não dão bom exemplo. E isso tudo eles observam. Eu digo por experiência que eu já vi muitos adolescentes saírem da igreja porque um líder da igreja não tratava eles bem. Não tratava bem. Que podia, tratava mal, indiferente, cobrança em cima de cobrança e não. Precisamos tratar as novas gerações com amor, com carinho, né? Como se eles fossem nossos filhos, que a gente precisa defender, cuidar, fazer por eles. Pensa assim, eles são pessoas ingênuas, porque estão ainda aprendendo as porradas da vida, né? São pessoas que estão nessa fase de transição, não sabem, né? E pessoas que precisam de orientação. Nós precisamos ser esse tipo de pessoa na vida deles. Entenderam? E não pedra de tropeço, que é o que muitos têm sido, né? Infelizmente. Por mais que a gente faz assim, mas a maioria das coisas que acontecem são boas, mas infelizmente essa fase aí, eles observam muito as coisas erradas. Se tem uma coisa errada, eles vão frisar naquela coisa errada, até resolver, porque eles gostam das coisas certinhas, sabe? Mesmo que eles próprios não sejam, porque fazem muita coisa errada, mas eles querem ver verdade na pessoa. E quando eles veem que eles têm certeza que a pessoa é verdadeira,
uma pessoa que é dedicada, que realmente tá ali, ama de verdade, sabe? Que tá ali porque gosta, que cuida deles, que ama eles. Você pode pedir o que for, eles fazem, porque é pra você. Se for pra outra pessoa, nem pagando eles fazem. Ai, ai. A gente precisa estudar. A gente precisa buscar conhecimento para lidar com essa fase. Porque, infelizmente, o mundo, o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Ele faz de tudo para levar nossos filhos embora, faz de tudo para tirar eles da igreja, né? Tirar a atenção, né? Colocar no mundo de êxtase, né? Para que eles não se atentem às verdades espirituais. E nós temos que estar atentos para estar conduzindo para o que é bom, gente. Ações intencionais. Vou dar uma dica muito boa para vocês. Que eu estou pretendendo assim, estou em processo de planejamento para colocar em prática, tá bom? É o seguinte, todos os dias antes de dormir, sente com seus filhos. Gente, a partir de hoje nós iremos fazer algo bom, coloque lá em cima algo legal, algo muito bom, maravilhoso, né? Mas que só vai durar 5 minutos, não vai demorar, é algo rápido. Antes de dormir, senta com os filhos, pegue a Bíblia, leia um versículo ou 2, somente. Escolha antes, né? Claro, se programe, se planeje. Leia o versículo. O que é que vocês acharam desse versículo? Ouça. E aí eles vão pensar. E aí você também vai falar o que é que você pensa. Ora com eles, acabou. 5 minutos. Não dói, é rápido, não toma tempo. E você vai deixar além de deixar um legado ali com seus filhos, você vai deixar, vamos dizer assim, um rastro, né, de espiritualidade ali um clima de espiritualidade ali no quarto para dormir bem, para dormir tranquilo. E você vai estar fazendo um bem enorme para os seus filhos. Então coloque em prática isso. Eu estou no processo de planejamento para também começar. Em nome de Jesus também irei fazer, tá bom? Não sou só vocês que aprendem, não. Eu também tô aprendendo, também tô crescendo, né? E assim vai, né? Todo dia a gente aprende coisa nova, né? Então, precisamos fazer uma análise pessoal de como está a nossa espiritualidade, né? Pede a Deus. Deus mostra. Senhor, o que é que eu preciso melhorar? O que é que eu tenho feito que não te agrada? E me ajude a mudar. Porque mudar sozinho é muito difícil. Me ajude com os meus filhos, me ajude a saber falar. Porque muitas vezes o comportamento dos nossos filhos, eles têm o comportamento de acordo com a nossa postura da maneira da gente falar. Então, a gente também tem que ter sabedoria com relação à nossa maneira de falar. Então, assim, além da gente fazer essa análise, né, nós precisamos entender que muitos dos comportamentos afastam os nossos filhos de nós. Assim, se os filhos estão chateados com a gente, se o nosso comportamento não condiz com aquilo que é do agrado de Deus, né? Imagina, um filho chateado, porque o que acontece logo nessa fase? A revolta. Um filho revoltado, ele vai querer ir para a igreja? Não vai. Se ele tá chateado, se ele tá revoltado, ele não vai pra igreja. Na porta ele vai querer. Você vai obrigar. Ele vai chateado, revoltado. Mas ele não vai querer ficar lá se houver incoerência. Então, o que eu quero trazer também para vocês aqui é algo a mais. Temos muito conhecimento, muita coisa pra gente estar ajudando vocês. Então, assim, eu quero deixar para vocês, né, um formulário, né, que vocês podem preencher. Né? Esse formulário é de uma mentoria que eu faço com pais de adolescentes, com pais cristãos, com
de adolescentes e pré-adolescentes. Se você se preocupa com o futuro espiritual do seu filho, se você quer ver mudanças reais acontecerem aí na sua vida, na sua casa, porque por mais que a gente aqui foi muito bom, a gente aprendeu muita coisa aqui nessa live e tal. Tem muito vídeo lá no meu, aqui no meu canal, no meu perfil aqui do Instagram, no canal do YouTube também, tem muito vídeo bom lá também. Mas, às vezes a gente só assistindo vídeo, a gente aprende, a gente aplica, mas a gente não aplica o suficiente, não aplica constantemente. E quando a gente tem alguém ali, ó, juntinho de você, colado, te direcionando e te mostrando, assim, ó, fazendo um grande diagnóstico da sua vida, dos seus filhos, e te mostrando assim, olha, siga por esse caminho aqui, faça isso aqui, comece assim, hoje você vai fazer isso, amanhã você vai fazer aquilo, outro dia você vai fazer aquilo outro. Os resultados são muito melhores, gente, ó. Você vai ver mudança rapidinho. E algo muito importante que a gente precisa falar e não tem jeito, é que é necessário urgência. Urgência, porque o período, né, de idade dos filhos, assim, na pré-adolescência, início da adolescência, é o melhor em que nós temos mais influência, né, para com os nossos filhos. Chega um momento que acaba. Eles começam a fazer as coisas que eles querem, andarem por caminhos que eles escolhem e nós não temos mais influência nenhuma em relação a eles, entendeu? Então é o seguinte, nós precisamos correr contra o tempo. É urgente estudar, aprender sobre esse tema, sobre como agir de maneira intencional, é urgente. Então, eu quero oferecer para vocês, eu quero falar para vocês sobre a mentoria que eu faço com os pais, né? Para ajudar nessa trajetória aí, nessa trajetória de alcançar o coração dos nossos filhos para Cristo, né? Como agir de maneira intencional? Então, essa é uma mentoria, né? Que é de um mês comigo, um mês inteiro comigo. Nesse um mês, você terá 4 aulas comigo ao vivo, onde eu vou fazer um diagnóstico de tudo que você está passando, de toda a situação do seu filho. E aí eu vou poder traçar um caminho para te ajudar. E aí eu vou te explicar, olha, você vai fazer assim, você vai agir assim, você vai começar assim, você vai seguir por aqui. E com um mês você vai ver a diferença aí acontecer, né? Além desses encontros, temos também o WhatsApp, o tempo inteiro a gente conversando. Olha, aconteceu isso, agora o que é que eu faço? Tô ali para te direcionar, tô ali para te ajudar. Além disso, nós temos mais de 60 aulas gravadas. Porque não adianta a gente pegar e falar assim, meu filho, eu tô tentando fazer de tudo pro meu filho ir pra igreja, mas ele tá revoltado com Deus e o mundo. Tá revoltado comigo. Coisas que eu disse, coisas que eu falei, coisas que eu agi, coisas que, sei lá, com o mundo ele tá revoltado. Como é que a gente vai fazer pra mudar isso aí, pra melhorar isso aí? Primeiro a gente precisa, né, entender a situação do filho, né, resolver esses problemas, pra depois ele, aceitar a situação, se entender, porque a adolescência também é isso. A gente não entende a adolescência, mas eles também não entendem, né? Eles estão começando agora, né? Eles também não entendem a adolescência. Então, como que a gente vai poder fazer, né, para levar os filhos para a igreja, sendo que eles estão revoltados? Então, a gente vai resolver os problemas de dentro de casa, vamos conquistar, né, o respeito, a admiração, a obediência dos filhos, para que eles entendam que o que a gente quer é o melhor para eles. E aí tem mais de 60 aulas falando sobre isso. Temos também um PDF com tipo meditações diárias, onde todos os dias você vai entender sobre um assunto diferente e você vai ter atividades para você fazer durante o dia. E são atividades assim, diretas ao ponto, para que você pegue assim o mal pela raiz mesmo e faça ver os resultados. Porque às vezes a gente faz coisas que
Por exemplo, como a gente vai querer levar os nossos filhos para a igreja, ensinar de Deus para eles, sendo que eles estão com algo lá no coração guardado, que aconteceu que às vezes a gente nem lembra, que deixou eles magoados com a gente, entendeu? Então a gente precisa primeiro tratar a raiz do problema, para depois a gente poder resolver o problema maior, que é o que a gente quer, né? Que é trazer, que é levar os nossos filhos para a igreja. Então é um tema muito interessante e que eu faço mentoria para os pais. Então, se você estiver interessado, você vai acessar um formulário que está lá na bio, tem lá o primeiro link, tem no site tem um vídeo e abaixo do vídeo tem acessar formulário. Ou você pode me pedir também aqui pelo direct, eu quero formulário, tá? O formulário tem várias perguntas lá para eu poder entender sua situação e poder te ajudar da melhor maneira. E aí a gente vai ver qual a melhor estratégia que a gente vai usar para poder resolver, para poder te ajudar a resolver esses problemas que você está tendo em casa com seu filho, tá bom? Então não esquece que a adolescência, ó, passa rápido. Mas as consequências da falta da nossa ação, da nossa inércia, né, elas perduram para sempre e trazem consequências, né, às vezes ruins. Porque, gente, não adianta só orar. Não adianta só orar. A gente precisa agir. Agir de maneira intencional para salvar os nossos filhos. Tá bom? Qualquer dúvida, manda para mim, conversa comigo. E a gente vai esclarecer, a gente vai resolver. Preenche o formulário, que assim que eu receber o formulário, eu vou acessar e vou conversar com você no direct. Depois a gente vai conversar pelo WhatsApp. E a gente vai ter iniciar uma amizade aí, a gente vai conversar pra gente poder ver qual o melhor caminho que a gente vai fazer pra te ajudar aí com o seu filho, tá bom? Manda essa live para os seus amigos aí, manda no grupo da igreja, gente. Tem muitos pais desavisados, muitos pais que só Jesus na vida e os filhos estão crescendo e chega um momento que eles começam a se emancipar, né? E eles ficam só esperando esse momento para se afastarem de Deus. Além de se afastarem de nós, né? Então, que Deus abençoe cada um de vocês, né? Busquem aprendizado e busquem estar cada vez mais ligados a Deus, porque nós somos exemplo, nós somos o bom perfume de Cristo e que as outras pessoas irão ver, né, através de nós, Jesus. E eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, algo relacionado a esse tema, né? O que fazer para que os nossos filhos permaneçam firmes na fé, mais do que firmes na igreja, firmes na fé, amando a Cristo, que é o que mais importa. E nós, resumando a ópera, né, nós falamos da importância de colocar os nossos filhos para estarem em atividades, né? Atividades na igreja, né? Atividades com outros adolescentes também. Estarem em grupos de adolescentes, isso ajuda muito a firmar na fé, né? Pessoas que pensam a mesma coisa, pessoas que vivem nos mesmos lugares. Isso ajuda para que eles permaneçam na igreja, né? Falamos sobre a questão do namoro, né? Como a gente precisa ser amigo, conversar, né? Detalhar as coisas para que os filhos não caiam em ciladas, especialmente na parte da baixa autoestima, né? E falamos sobre a questão da hipocrisia, que não deve haver, né, na nossa vida como cristão, e também não deve haver na vida dos líderes da igreja, né? Eles precisam ser aquilo que eles pregam, para que os adolescentes vejam verdade e queiram viver essa verdade, tá bom? Então, compartilhem essa live, gente, com outras pessoas, para também estarem aprendendo sobre esses temas. E é isso, bola pra frente, não desanima, não desista, continue lutando, continue estudando, pode contar comigo, tem muito vídeo lá no meu canal e também no Instagram. Assiste, faz maratona e vamos buscar Deus, gente, vamos estudar a Bíblia,
Vamos orar que Deus, Ele também, Ele é a principal fonte de sabedoria, né? Ele que nos orienta, né? Mas a gente também precisa buscar outras fontes que venham também nos ajudar, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Vou encerrar por aqui. Se alguém quiser, né, a mentoria, fala comigo no direct. E nesse momento nós vamos orar, né? Vamos falar com quem é o dono de tudo, com o Criador do universo e com quem é o maior Pai de todos, né? Que é Jesus. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, obrigada por tudo que aprendemos aqui. Obrigada por cada pessoa que assistiu. Venha nos dar a tua paz, a tua força para a gente continuar prosseguindo, meu Deus. Não é fácil criar filhos, não é fácil educar, não é fácil ser mãe, não é fácil ser pai. Mas queremos te pedir a tua sabedoria, porque o Senhor que sabe de todas as coisas. O Senhor é grandioso, o Senhor é maravilhoso. Muito obrigada por termos a Bíblia, porque o Senhor deixou a Bíblia pra gente, para nos orientar. Muito obrigada, porque o Senhor também deixa pessoas que podem também nos orientar. E que possamos, Senhor, acessar toda essa sabedoria do alto, para que a gente venha aprender a cuidar melhor dos nossos filhos e ajudar eles a permanecerem firmes na fé e estarem prontos para o grande dia que o Senhor voltar. Nos dá uma boa noite, cuida e abençoa também os nossos filhos, em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Muito obrigada por tudo e compartilha essa live, tá bom? Beijo grande e tchau!